Meu nome é Bianca Steigleder Bazan, trabalho desde 2015 no SEAC, inicialmente como coordenadora, e esse ano assumi a direção do centro. SEAC é o Centro de Educação Ambiental Augusto Kampf. Então, antes de falar propriamente sobre a implantação e operação de jardim filtrante, estudo de caso do SEAC de Igrejinha, eu vou apresentar um pouquinho o centro para vocês. Vou falar sobre o SEAC e as atividades que a gente realiza. O SEAC, Centro de Educação Ambiental Augusto Kampf, fica em Igrejinha, na divisa quase com Três Coroas, próximo a RS 115, quilômetro 14,5, quase em frente à cervejaria Heineken, para ter um ponto de referência mais conhecido. A localidade de Arroio Kampf tem esse nome em função então, do arroio ali e da família Kampf, que foi uma das primeiras moradoras daquela região na época da imigração alemã. Vou mostrar então para vocês um pouco do pátio do SEAC, para depois então falar sobre os jardins filtradores. Aqui é o nosso pátio dos fundos, nosso deck, então onde a gente procura atender os alunos, fazer a acolhida com as turmas. A nossa proposta sempre é trabalhar no espaço externo, sempre junto à natureza, né, com esse contato direto, porque em sala de aula os alunos já estão, né, ao longo do ano muito. Então, quando eles vão para o SEAC, se não está chovendo, a gente procura que eles fiquem no pátio e trabalhem no espaço junto à natureza. Nosso observatório, onde a gente empresta binóculos e eles podem olhar, observar a paisagem, observar os tipos diferentes de árvores, passarinhos, borboletas, né? Enfim, a fauna e a flora que a gente tem ali no entorno. O nosso lago, que tem então aruás, tem de vez em quando um lambarizinho, alguma coisa, sapos, pererecas, volta e meia se encontram insetos em cima das alfaces d'água, e os alunos, quando estão em volta, são os primeiros a ver os bichinhos. A trilha, que é um dos carros fortes dos nossos atendimentos, é muito difícil a gente fazer um atendimento sem ter a trilha, sem explorar a trilha. A gente faz diversas explorações pedagógicas, tanto na questão dos sentidos, quanto na questão da fauna e da flora. Logo mais para trás da trilha tem o Passo Rio Paranhana, então a gente explora algumas questões dos recursos hídricos também. É bem bacana de se utilizar desse recurso e os alunos gostam muito. Aqui é um projeto Brincando na Natureza que a gente faz no início e no final do ano com alunos pequenos, onde eles exploram realmente brinquedos e brincadeiras antigos, carrinho de lomba, brincam no saibro, brincam com areia, trepam em cordas, balanços com taquara. A gente tem algumas coisas bem caseiras assim que eles exploram então nesse espaço. Aqui é o barco Caigangue, que o Lúcio, então, que vai falar depois para vocês, criou junto com o nosso jardineiro que a gente tinha agora, se aposentou, enfim, mas os dois criaram esse barco Caigangue e as crianças adoram. Ele é todo de taquara. O carrinho de lomba, então, que um puxa o outro, depois eles vão se revezando, né? Primeiro eu puxo e tu me leva, e depois vice-versa. Aqui, então, a ponte, onde se atravessa o arroio Kampf,
e se vai para a trilha para explorar então questões pedagógicas dentro da nossa trilha, as caminhadas que a gente vai desenvolvendo. Aqui é um braço do Rio Paranhana, onde tem, então o espaço é bem adequado, tem pouca água, de manhã, conforme o dia, nem água tem, e ali então a gente explora com eles, eles se molham, se é dia quente, né? Observam as pedras, é bem bacana também. Aqui então eles caminhando mais no meio do espaço onde tem então um pouquinho mais fechado de mata, a gente vai subindo um pedaço desse braço do rio. Aqui também as crianças passando. O SEAC então tem 24 anos, estamos atuando desde 96 e ao longo desse tempo ele foi se aprimorando, né? Fomos desenvolvendo diferentes atividades e implementando tecnologias de preferência o mais sustentáveis possíveis, né? Então, uma dessas tecnologias foram os jardins filtradores ou jardins filtrantes, que alguns chamam um sistema de wetlands, né, que é um tratamento de esgoto por zona de raízes. Então, através da seleção de plantas ornamentais com alta capacidade de depuração de matéria orgânica, o jardim filtrador, além da beleza paisagística, funciona como uma estação de reciclagem da água. O esgoto doméstico irriga e nutre as plantas, que purificam a água e embelezam o jardim em sistemas livres de odores e sem consumo de energia, de fácil construção e de baixo custo de implantação. Então, sugestões de plantas que se podem utilizar nesse sistema: o lírio do brejo, a taioba, são aqui na nossa região são plantas bem comuns. O lírio do brejo, inclusive, tem muito nas beiras de arroios aqui do nosso município. A taioba se encontra no mato também. O caeté, ou cana da Índia, aqui também é bem comum, mas mais em jardins até, em jardins de casa se vê também bastante. A taboa, que tem, na verdade, todos todas essas plantas se tem, né, aqui na nossa região, e foram as que vão estar no nosso jardim filtrador, vocês vão ver, elas foram colhidas aqui próximo também. Então, a bananeira, que também todo mundo conhece, a helicônia, que além de fazer essa filtragem é muito ornamentalmente bonita, né? O papyrus, o mini papyrus, o copo de leite, que também são bem comuns. O copo de leite tem muito aqui na nossa região mais rural. O papyrus, então, que não é da região, mas é uma planta que é possível de se usar. No nosso não tem todas elas, mas são sugestões, então, para quem tiver interesse e possibilidade de implantar um jardim filtrador na sua casa, na sua empresa, na sua escola ou na sua entidade, enfim. Aqui eu coloquei exemplos de espaços onde tem jardins filtradores para mostrar que é possível colocar em outros espaços, que fica bonito, fica um jardim, não fica uma coisa grosseira, uma coisa feia. Em cima, então, é na Ginterland, em Araricá, que tem então papyrus, tem taioba, se não me engano ali na ponta tem copo de leite também, né? Os dois de baixo tem mais papyrus, aí tem ali taioba também e lírio do brejo na segunda foto de baixo. Então é possível implantar, não é uma coisa
difícil e não é uma coisa que fique, que vai ficar feia, muito pelo contrário, é uma coisa que vai ficar bem bonita no espaço. Esse tratamento natural já é bem conhecido no mundo inteiro e traz vários resultados positivos. Um dos maiores tratamentos realizados por esse tipo de técnica foi o tratamento de despoluição das águas do rio Sena, na França. Já foram aplicadas em vários locais da China, como no bairro de Wuhan, e em mais 3 rios. O Brasil não fica de fora. Essa técnica inovadora foi realizada em Campinas e Curitiba. Então, trouxe essas informações porque eu acho importante a gente saber que aqui ainda é muito novo, aqui no nosso país, assim, no geral, os governantes, enfim, né, o poder público não tem muito interesse, porque ainda não se deu conta do quão barato se tornaria utilizar essas técnicas. Agora eu já não falo só do jardim filtrador, mas de outras técnicas sustentáveis, né, ambientalmente corretas, do quão elas mais baratas se tornariam, ao invés de outras coisas mirabolantes que eles fazem e que às vezes não dão um resultado tão positivo ou dão o mesmo resultado que daria uma coisa mais sustentável, né, mais ambientalmente correta. Aqui é o esquema, então, como se fosse uma planta baixa do SEAC, montagem, assim, a estruturação para poder organizar os nossos jardins filtradores. Então, na época, o SEAC tinha uma estufa que ficava mais ou menos no meio do pátio. Essa estufa já foi tirada há um tempo, né? Acho que logo depois da implantação dos jardins filtradores, a estufa foi retirada, ela não tinha mais propósito. Essa mandala que fala aqui é o relógio do corpo humano que a gente tem. Essa espiral enfim, um canteirinho de chás e temperos. Aqui então representa o prédio, e lembrando que sempre que se usa jardins filtradores, não se descarta a necessidade de fossa e filtro. Sempre se precisa da fossa e do filtro para depois se colocar então os jardins filtradores. No caso aqui do SEAC, foram 2 jardins, o horizontal e o vertical, em função da questão pedagógica mesmo, de poder mostrar para os alunos, para as crianças, para a comunidade, porque a gente recebe visita não só de alunos, mas também da comunidade, de grupos, de organizações, recebe visitas de pessoas de fora também, de outros municípios. Então, de cunho pedagógico mesmo, por isso que tem os 2 tipos de jardim filtrador no nosso espaço. Aqui então o esquema deles, o vertical e o horizontal, né, a questão da montagem da brita, da areia, do rachão, né, as camadas, e a montagem e estrutura dos canos também. Jardim filtrador vertical, então, eu vou passando fotos agora da montagem dele, né? Eles foram feitos em final de semana, em sábados, em esquema de mutirão, que eram oficinas, na verdade, para mostrar e reproduzir essa técnica para depois as pessoas que tivessem interesse pudessem aplicar a técnica em outros espaços. Quem coordenou foi o Jefferson Tim, que é nosso parceiro, que foi também um palestrante de um dos painéis, né, lá da semana passada. O Jefferson fez, então, desenvolveu o trabalho de mestrado dele em cima dos jardins filtradores, das wetlands, e ele, então, coordenou essa oficina
e essa implantação dos jardins filtradores através do Verde Sinos, que é um projeto que o SEAC participa já desde o início, e que é o Verde Sinos, então é um grupo dos centros ambientais e escritórios de Emater da região da bacia do Rio dos Sinos. Então, não são todos os municípios que estão representados por uma ou outra razão, às vezes não tem pessoas representando, né? Ou em vários municípios não tem centros ambientais, mas o grupo é bem forte, é um grupo que vem caminhando junto há um bom tempo. E o Comitê Sinos, então, é o gerenciador, organizador desse projeto, que através de fundos ambientais, né, e parcerias com empresas e com órgãos e entidades, faz um trabalho bem bacana, então, de proteção, né, da bacia do Rio dos Sinos. Aqui já foram então feitos cavados os buracos, ali tem a fossa, né, e o filtro. O SEAC foi, como era de cunho pedagógico, né, a função era poder mostrar, explicar para os visitantes o quão benéfico seria esse jardim filtrador. A gente tem 2 caixas de inspeção, uma fica na entrada do primeiro jardim e a outra fica na saída do segundo jardim. Aqui então o buraco, sempre com esse gerenciamento, né, essa organização do Jefferson. Então é feito o buraco, depois é organizada toda essa questão de deixar assim o mais parelhinho possível e plano também embaixo, tem que ter um nivelamento bem bacana para daí poder então fazer tudo funcionar bem. Ali então a colocação do filtro, né, e do encanamento para depois encaixar no jardim filtrador. Aqui então a colocação da geomembrana, lembrando que sempre que se instala, se implementa um jardim filtrador, precisa ter alguma coisa que vai isolar essa matéria. Ela não pode ir direto, porque senão ele não teria nem sentido, né? Se a matéria orgânica fosse direto para o solo. Então tem que ter um impermeabilizante, alguma coisa que vá manter essa matéria ali até ela ser totalmente depurada, no caso aqui pelas plantas. Aqui então geomembrana, como a geomembrana é muito dura, ela precisa ficar um tempo no sol aquecendo para daí facilitar essa colocação dela, facilitar essa organização dela dentro do espaço do buraco. Alguns jardins filtradores depende do espaço, depende da quantidade de pessoas que vão circular, podem ser feitos em caixas d'água, né? Se a pessoa tem uma caixa d'água sobrando, velha, inteira, né, que não esteja vazando, ela pode utilizar dessa caixa d'água para fazer o jardim filtrador, para montar o seu jardim filtrador em casa, por exemplo. Aqui então eles já começaram a colocar os rachões. O pessoal né, apostos para poder organizar e nivelar. Sempre ali, ó, tem então o sarrafo, sempre tem que estar niveladinho para daí colocar a estrutura para poder ficar bem alinhado e o sistema realmente funcionar. Aqui o pessoal montando, então fazendo as furações que necessitam nos canos, né, de
para o esgoto, então pergolar ali e as plantas poderem depurar depois. Lá atrás a gente vê uma das geomembranas, né, a do outro jardim, esticada no sol. Aqui então a montagem depois que os canos foram furados, se monta a estrutura, né, deles. Claro que de acordo com o espaço que se tem, com o tamanho que vai ser o jardim filtrador, vai ser o tamanho do encanamento, né? Não dá para fazer um encanamento gigante se o espaço é pequeno, tem que ser adequado ao espaço que se tem. Então ali eles colocaram os canos, fazem nivelamento, né, de um para o outro ali para ficar, então funcionar bem o sistema. Ali já colocaram então mais uma camada de brita por cima. Ali já foi colocada a areia também, aquela areia grossa de construção. A camada de rachão, a camada de brita, né? Os canos, a areia. A outra parte de cano, que daí vai ligada no esgoto, né, no que vem. A parte de cima vai ligada diretamente no filtro, né, da fossa e filtro. Ela vem o esgoto então vem da fossa e filtro, e daí depois a parte de baixo é que vai para o segundo jardim filtrador. E desse jardim filtrador, então, depois ela vai ter uma saída. Aqui está sendo, então, finalizada a colocação da matéria, e aqui, então, agora as plantas, né, que foram coletadas, um grupo saiu para coletar essas plantas ali no entorno para poder agora usar no jardim. Aqui então o plantio das taboas foi feito então canaletinhas próximo aos canos ali. Aí elas são plantadas, tem que ser plantas, né, que não precisem de muita matéria, de muita terra, por exemplo, porque ali dentro do jardim filtrador não vai terra. Porque se fosse colocar terra, entupiria o encanamento, os canos, enfim, né? Porque os buracos não são tão grandes assim. Então ali não vai terra, vão as britas e vai a areia, o areião. Ali então as taiobas são plantadas rente ao cano, e para poder então elas fazerem essa filtragem, pegarem as raízes delas, vão pegar o esgoto, né, as águas cinzas, e vão depurar essas águas. Ali depois que é plantado é feita uma poda também, né? Colocadas as plantas na canaleta e fechada a canaletinha. Ó, aqui bem de perto. Vejam que o cano tá bem ao lado das plantas. E nesse caso, as taboas não deram muito certo no começo, porque elas necessitam de bastante carga orgânica, e como foi instalado ali no final do ano, a primeira parte foi feita em setembro, a segunda parte foi feita em outubro, e daí não tinha uma geração tão grande até que chegasse ali, né, até que enche a fossa, o filtro e vai para o jardim filtrador. Não tinha muita matéria para poder alimentar essas plantas, digamos assim. Foi um verão muito quente e elas acabaram tendo que ser substituídas.
Jardim filtrador horizontal. Todo aquele processo mesmo do jardim vertical, né? Eu não vou repetir, porque foi o mesmo processo de abrir o buraco, de emparelhar, depois colocar geomembrana. Aí a única diferença então é a colocação das camadas, né? Que vão na horizontal seguindo o esquema, o rachão, a brita, a areia. Aqui esse encanamento é o encanamento que vai ficar bem próximo ao outro jardim filtrador, de onde vem então a matéria que saiu do primeiro jardim para o segundo. Depois, em seguida, vai ter um cano no mesmo esquema do outro lado também. E ali se vê bem na foto, né, de um para o outro ali, eles têm uma distância e bastante rachão. Ali eles já estão colocando então o segundo cano. E vejam que sempre tem um nível ali junto, né? Sempre tem um nivelamento e depois então a instalação direitinho dos canos. Aí aqui estão preparando também a parte de cima, ali a brita, daí já, né? E por último então a areia grossa, mesmo esquema. Aqui se vê bem as camadas, ó. Rachão, brita, areia, depois brita e rachão de novo. Porque daí o líquido então vai pergolar do início do jardim filtrador, né, até o final dele. E com as plantas fazendo o seu trabalho também. Ó, aqui se observa bem de perto a colocação. Compactado um pouquinho, né? Um pouco para ficar firme, para ver se vai ficar no nível certo. E aqui então as outras plantas, essas são lírios do brejo. Aí o pessoal começou a plantar ali, tem bananeira também. Esse segundo jardim ele é mais misto, ele tem mais variedade de plantas. E ali a menina tá com a mangueira molhando, né? Porque as plantas precisam de água. Então, depois que elas são colocadas no jardim, elas precisam que tenha um pouquinho de, né, alguma coisa para alimentar elas enquanto não chega a matéria orgânica da fosse filtro, né? Ali já se vê, ó, bananeirinha pequena, agora ela já tá maior, grande, né? Eu vou mostrar depois fotos. Tem caeté também nesse jardim filtrador. Então ali foram várias plantas. Esse aí é mais distribuído, algumas próximas aos canos e outras no meio também, porque ele vai, como a água vai passando, né? Então elas vão se nutrindo e limpando ao longo do caminho dela. Aqui temos, ó, um misto aqui, dá para ver bem as plantas, então o lírio do brejo, as bananeiras, o caeté. Ali tem a taioba. E essas plantas elas vão crescendo e vão precisando de manutenção. Então, de tempos em tempos, alguém tem que fazer uma poda nelas, né? Tem que mantendo cuidado, tirar as plantas daninhas, plantas que não pertencem, né? Que podem eventualmente os passarinhos terem semeado,
ou que podem ter vindo com o vento mesmo, né? Então essas plantas têm que ser tiradas. O nosso não tem assim muito esse problema. É bem difícil assim de aparecer muitas plantas daninhas nele, ou plantas que não daninhas, mas que não cabem, né, ao sistema. O porquê de tirar? Porque elas podem prejudicar, entupir o encanamento, né, e elas não vão fazer essa filtragem que a gente precisa no esgoto, elas não vão ter essa propriedade de depuração. Então é importante que sejam tiradas e que se cuide sempre para não entrar terra também nesse sistema. Então, por isso que a geomembrana é um pouquinho mais alta, ela não atrapalha muito sob o ponto de vista paisagístico, vamos dizer assim, porque depois a grama cresce em volta ali, não dá muita, se quiser até colocar pedras em volta, quem tem assim um preconceito ou acha que vai ficar muito feio, pode decorar com pedras em volta, mas é importante que não entre terra, que fique só então o rachão, a brita e o areião. Aqui então o rapaz abrindo a canaleta, onde vai o encanamento para a caixa de inspeção, para a segunda caixa de inspeção que eu falei, e depois da caixa de inspeção vai sair lá para o nosso arroio, então que fica ali atrás do SEAC, que é o arroio Kampf, que daí ali a água já está com os parâmetros necessários e às vezes até melhor, conforme o dia, né, do que a legislação pede. Aqui estão as amostras de água retiradas, foram feitas várias coletas no espaço, né, do SEAC na caixa de inspeção de entrada e na caixa de inspeção de saída, porque o objetivo justamente era comprovar a eficácia do sistema, né? A ideia era que o sistema funcionasse bem e que fosse que tivesse o objetivo dele, que era reduzir a carga orgânica, né? Reduzir a carga poluente, vamos dizer assim, do material. Então aqui a foto de uma das coletas, né? Dá para ver nitidamente a diferença das duas amostras, né? A foto foi o Jefferson Tim mesmo que coletou, que tirou já no laboratório. Eles vinham com uma caixa de isopor com vidros, né, para poder tirar essas amostras, essas coletas. Eram normalmente 3 amostras por vez, e eram levadas então para o laboratório da Fevale, onde eram feitas as análises. E aqui está o resultado então dessas análises, que ali no final a gente pode perceber que o que prevê a legislação, pode ver, né, o que prevê a legislação e a porcentagem de redução da carga orgânica que se teve com esses 2 processos no SEAC. Então, ali tem as coletas de dezembro, fevereiro e março não do mesmo ano, né, de instalação, do ano seguinte, porque se precisava ter uma saída, como eu falei antes, não tem como logo de começo ter alguma carga orgânica nos jardins, porque leva um tempo até encher a fossa, o filtro, até chegar então nos jardins filtradores. Então eles tiveram que esperar esse tempo para dar para ter essa matéria para poder fazer então essa análise. E ali então nos parâmetros lá no final a gente vê que deu muita diferença muita redução assim.
pH ficou até abaixo do esperado, ficou melhor do que o esperado, tudo, né, no geral, assim, a grande maioria dos parâmetros analisados foram super satisfatórios e até além do que era previsto. Essa informação foi tirada então do site da Fundação Banco do Brasil, esse quadro, né, do resultado, e tem lá também dos outros, de todo o trabalho do Jefferson. Quem quiser ter acesso desses outros jardins filtradores que ele implementou na mesma época, quem quiser ter acesso e quiser ter mais informações, mais detalhamentos, pode acessar esse site, ele é aberto, e pesquisar. Pode verificar mais coisas, né? Que foto dos nossos jardins filtradores em 2016. Ali a bananeira já bem mais, as bananeiras, né, já bem mais crescidas. O lírio do brejo, o caeté não aparece muito, mas está ali também presente. E lá no outro, a taioba. Eles, como eu disse para vocês, de tempos em tempos tem que ser feito, né, uma poda. Agora ali tá ideal assim para fazer a poda. Até nesse segundo ali tem uma espada de São Jorge também lá no cantinho, se vocês conseguem observar. Essas plantas, elas são punks, né? Elas são plantas alimentícias não convencionais. Porém, como elas estão numa ET, né, numa estação de tratamento de esgoto, elas não podem ser usadas, não podem ser consumidas como punk. Elas aí são, simplesmente, elas estão fazendo o trabalho de depuração do esgoto. Elas não estão ali... elas não podem ser consumidas. Essas folhas, essas flores não podem ser usadas para finalidade de consumo humano. E aqui, então, eu tirei algumas fotos. Recentemente, a gente teve o problema da seca, né, ali em dezembro, janeiro, fevereiro, e tivemos ventania e muita chuva aqui na nossa região. Então, tá na hora de fazer a poda, tá na hora de dar uma limpada. Só que, infelizmente, com a questão da pandemia, a gente está com uma outra organização toda diferente e não estamos tendo pessoas trabalhando lá. Então acaba ficando, eu fui lá, né, para tirar as fotos. Tem umas mais bonitas, né? Esse aqui é o jardim filtrador mais próximo do nosso prédio, é o primeiro, o vertical. Esse aqui tá mais bonito, até porque ali em volta ele fica mais água, né? Fica mais úmido. E a gente também não tá tendo carga orgânica, então isso também agora ainda não influenciou muito, mas com o tempo começa a influenciar também essa questão. Aqui eles vistos mais de longe, aqui aparece mais bonitinha, né? Quis mostrar aquela primeira foto que não é tão bonita, porque eu acho que tem que ser a realidade, vocês têm que ver como realmente é. Mas se vocês observarem, quase não se nota a geomembrana, né? A grama, ela foi cobrindo bastante a geomembrana. Ali tem um mix de plantas bem bacana. Quando elas estão floridas, fica muito bonito também. Aqui ficou parecida com a outra foto também, mais próximo o primeiro jardim.
Aqui eu trouxe uma foto de um jardim filtrador numa residência. Ele ficou bem disfarçado, né? Não parece um jardim filtrante, com papyrus, né? Que é uma planta ornamental que muita gente gosta e né, não tem aparência de jardim filtrador. E eu trouxe também o Morro do Xaxim, que é um dos pontos turísticos aqui de Igrejinha, que eles são nossos parceiros em várias atividades e em visitas também. E eles cuidam, a questão ambiental é bem presente, bem forte para eles, e eles também, a partir da visita ao SEAC, eles implementaram o jardim filtrador no espaço deles, também com o apoio do Verde Sinos, como foi o nosso. Eles colocaram a fossa e filtro, né, mais alto, porque eles não têm profundidade, eles têm pouca profundidade de terra, e logo em seguida já é a pedra aqui que compõe o nosso solo, né, a pedra gris, e fica difícil de cavar, mas tem uma boa elevação em relação, bom nível, né, em relação ao banheiro, então ficou, né, mais baixo que o banheiro, mas acima eles não conseguiram enterrar totalmente. E logo aqui em seguida o jardim filtrador deles com copos de leite, que ali ele tá até mais murchinho. Essa foto foi tirada há 10 dias, é bem recente. Então, como deu a estiagem, deu o calor, apesar de lá em cima ser mais fresquinho, mas acaba tendo uma defasagem também, né, de umidade, e elas ficaram um pouquinho, o copo de leite em si, assim, pegando bastante sol, ele acaba ficando um pouquinho murcho às vezes, né, dependendo do horário do dia, mas eles têm se mantido bem. Quando eu fui visitar meio ano depois da implementação, eles estavam baixinhos, assim, bonitos, mas baixinhos, e agora eles já estão bem desenvolvidos, tá bem bacana o jardim deles. E esse, como eles não tinham não tem assim aquela preocupação estética, porque o jardim filtrador deles fica bem no meio do mato, assim, fica mais longe, afastado do espaço onde normalmente o público transita. Eles não tinham assim uma preocupação com a questão estética, né? Então a geomembrana ficou para cima ali, tudo certo, e não tem problema nenhum. Agradeço então a atenção de todos, e aqui embaixo estão os contatos do SEAC para quem tiver interesse em acessar nossas páginas, quiser trocar uma ideia ou quiser ter mais informações ou quiser mesmo fazer uma visita, estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada.